E aí galera, tudo bom? Vamos agora para a questão 57 do Enem 2016 aí, do primeiro dia da prova amarela. Vamos ver como é que ficou essa questão aí. Bom, essa questão fala o seguinte: a minimização do tempo e o custo de uma reação química, bem como o aumento na sua taxa de conversão, caracterizam a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é seu rendimento molar, R em porcentagem, definido como, aí ele te deu o R aqui definido desse jeito, tudo bem? Em que N corresponde ao número de mols, e ele fala assim: o metanol pode ser obtido pela reação entre brometo de metila e hidróxido de sódio, conforme a equação química. As massas molares em gramas por mol desses elementos são essas daí ele deu as massas molares pra gente. E ele pergunta o rendimento molar da reação em que 32 gramas de metanol foram obtidos a partir de 142,5 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio é mais próximo de... Bom galera, então para resolver essa questão, olha só, eu comecei colocando as massas molares dos três compostos que ele me deu dados aí, tudo bem? Coloquei a massa molar desse cara, achei lá, né, contando só com os dados que ele me deu, achei a massa desses três aqui e usei as massas dos três aqui, tudo bem? Beleza, e ele falou que rola essa equação aqui, essa reação, né, e essa reação vai ter o que a gente chama de rendimento, que ele chamou de R, então vou colocar um R aqui em cima, tudo bem? Ou seja, pessoal, o rendimento, na verdade, ele mostra o quanto eu consegui formar em relação ao quanto que eu podia formar. Eu sei que aí na questão ele falou que é o número de mols do produto formado dividido pelo número de mols do reagente limitante. Só que desse jeito eu acho meio difícil de entender o que está acontecendo, né? Pensa assim, ó, rendimento, ele te mostra o quanto que você conseguiu formar em relação ao total que poderia ter sido formado. Como assim, Taif? Olha só, nesse caso aqui, quanto eu formei de CH3OH? Bom, Taif, eu sei que eu tenho 32 gramas formados e que a massa molar dele também é 32 gramas. Então, formei exatamente 1 mol desse cara, certo? Exatamente, Taif, formei 1 mol desse cara aqui. Beleza, olhando para o NaOH, eu tenho 40 gramas para cada mol, então formei quanto aqui? 2 mol desse cara, tudo bem? Formei não, produzi, né? Produzi 2 mol desse cara, desculpa, produzi também não, eu reagi 2 mol desse cara, beleza? Beleza, que mais? Bom, quanto desse cara aqui eu reagi em mol? Eu reagi 142,5 gramas, que equivalente em mol, na verdade, quando a gente faz a regrinha de 3 aqui, a gente percebe que isso aqui dá 1,5 mol. Tudo bem, pessoal? Beleza, Taif, mas ainda não entendi onde entra o rendimento da reação nessa história. Olha só, pensa comigo aqui. Eu formei 1 mol de CH3OH, tudo bem? Só que para formar 1 mol desse cara, eu reagi 1,5 desse com 2 desse. Só que a proporção estequiométrica é de 1 para 1 para 1. Ou seja, se eu tivesse reagido esse cara completamente, por exemplo, reagir 1 mol e meio, teria que formar 1 mol e meio, tudo bem? Reagir 2 mol, teria que formar 2 mol. Só que olha só, pessoal, eu não tenho como reagir 2 mol, porque eu não tenho 2 mols desse cara, a proporção é 1 para 1. Se eu reagisse 2 desse, eu precisaria de 2 desse. Como eu não tenho 2 mol, esse cara aqui está em excesso, ou seja, esse é reagente limitante. Tudo bem? Beleza, então Taif, eu tenho 1 mol e meio desse cara. Por que só formou 1 mol? Porque a reação não tem rendimento 100%, tudo bem? É exatamente isso que ele queria que você percebesse. Ele queria que você percebesse que você conseguiu formar somente 1 mol, certo? Quando você poderia formar no máximo 1 mol e meio, porque daí se eu consumisse esse cara inteiro, eu formaria exatamente 1 mol e meio aqui. Então, eu conseguiria formar, ou podia formar, 1,5 aqui, tudo bem? 1 sobre 1,5 é 1 sobre 3 meios, que dá 2 terços, Taif. 2 terços é 67%, tudo bem? Que tá na alternativa D, tudo bem? A alternativa D dessa questão aí do Enem. Bom, pessoal, uma questãozinha legal do Enem aí que cobra rendimento da reação. É muito importante que todo mundo conheça muito bem como calcula o rendimento, né? Eu achei interessante, achei necessário ter uma questão que fale desse tipo de assunto. Beleza? Abraço!